Seja bem-vindo ao Café Filosófico, um programa que leva a você um momento de reflexão. Hoje eu converso com o professor Cícero Cunha Bezerra, do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Sergipe. Bem-vindo, Cícero. É um prazer encontrar com você mais uma vez aqui. E a ideia hoje é conversar um pouco sobre essa relação de filosofia e literatura. Fica à vontade. Bom, eu que agradeço o convite de estar mais uma vez aqui participando do Café Filosófico e para falar de filosofia e literatura, mais ainda, fico mais à vontade e com maior prazer, porque me parece serem dois campos extremamente próximos e frutíferos quando se fala de um diálogo entre o pensamento filosófico e o que eu acredito ser um pensamento literário. Essa relação que você desenvolve entre filosofia e literatura, na verdade, também é um projeto do CNPq, né, que você contempla alguns autores em especial, né? Você poderia indicar quais são? Eu sei que um deles é Clarice, como é que... Então, eu comecei trabalhando buscando esses vínculos entre a literatura e a filosofia, com um autor que é bastante trabalhado aqui no Brasil, né, que é Guimarães Rosa. Né? Guimarães Rosa ele já tem, enfim, o marco crítico sobre Guimarães Rosa é bastante amplo, e Guimarães permitiu, digamos assim, um passo para outra grande escritora, talvez, na minha opinião, uma das mais particulares que se refere à sua escrita, que é Clarice Lispector. Né? Então eu tenho mapeado um pouco a discussão sobre filosofia e literatura a partir de um gancho com o pensamento religioso, mas não no sentido institucional que a palavra ganha, mas espiritual ou espiritualista, talvez, que alguns autores trazem, como é o caso de Guimarães, a Clarice, a Adélia Prado, Hilda Hilst, ou seja, como se discute o sagrado. Na verdade, eu creio que o sagrado seria a expressão mais própria para apontar o caminho interpretativo que eu tomo como guia para pensar o discurso da filosofia com a literatura. Ah, sim. A partir da religião. Então, você citou autores, todos eles brasileiros, né? Bom, é Clarice, mas na perspectiva de que a língua portuguesa é o teu solo de investigação, né? Digamos que é isso que você está cercando e está procurando, né? No caso de Guimarães, a gente sabe que tem alguns contos bastante especulativos, filosóficos, né? Mas, no caso de Clarice, por exemplo, que obras você encontra que poderiam servir para entender melhor essa relação? Clarice, é difícil você separar de um romance ou de um conto de Clarice o aspecto que aponta para uma certa transcendência ou para uma sacralidade, que alguns críticos chamam de epifania, né? Essa imagem de que no cotidiano algo se revela e se mostra de uma maneira radical, né? e instantânea, de alguma maneira. Então, mas tem obras que são mais específicas, como, por exemplo, A Paixão Segundo GH, que é também um romance bastante trabalhado, em que Clarice, partindo de uma experiência cotidiana, né? de adentrar em um recinto, de um quarto de um apartamento, se deparar com um inseto como uma barata, e a relação que se estabelece ora como espanto, né? Porque é um animal que nós, no geral, né, as pessoas têm uma certa resistência por ser imunda, né, nojenta, imunda, e no conto, ou no romance, essa imagem se desfaz exatamente quando Clarice consegue transpor o limite entre o mundo e o imundo, né? Por dizer de alguma maneira assim, revelando que entre ela e a barata, quando se discute do ponto de vista mais da totalidade da existência e da vida, existiria muita pouca diferença enquanto organismo, né? E como se houvesse se despertando um certo limite que ao invés de separar, reúne, né? Reúne essa imanência junto à transcendência. Esse seria um caminho para pensar a religião, esse fenômeno, esse acontecimento religioso, ou do sagrado, você indicava agora há pouco. Exato. Eu creio que quando se discute o sagrado na contemporaneidade, isso ganha um viés um pouco forte, né? Há uma certa resistência a discutir. Se acreditou durante muito tempo que a religião ou a própria relação do indivíduo com Deus, após a grande e clássica morte de Deus, estaria em viés realmente de desaparecer ou de ser superado, e a gente percebe que na literatura, ou pelo menos em alguns autores centrais da literatura, a relação do homem com o divino, ela se manteve de uma maneira muito vigorosa, mas em bases que não se deixam, digamos assim, se reduzir
há essa crítica de uma relação com um Deus ser, de um Deus verdade, de um Deus poder, que se converteu para muitos críticos, né, na própria morte de Deus, que seria a decadência, a degenerescência da própria ideia de Deus. Então tem autores da literatura que a relação com o sagrado, ela passa muito mais por uma experiência de planificação, de totalidade e de reconhecimento da própria finitude humana em relação com o mundo, né? Então essa imanência transcendente, ou uma transcendência na imanência, é algo muito presente, por exemplo, em Clarice, né? Um conto bastante significativo, né, para esse aspecto, que se chama O Ovo e a Galinha, né? E o curioso é que na famosa entrevista que Clarice dá ao Lerner, que está inclusive divulgada no YouTube, a última entrevista de Clarice, ela já cansada e, enfim, um pouco triste em função da doença, né? Ele pergunta qual seria a grande obra dela, e ela diz que a grande obra dela é exatamente a que ela nunca entendeu, que é o Ovo e a Galinha, né? Então, como é que uma autora coloca como a obra central da sua bibliografia, né? Exatamente aquela que ela não entendeu. Então, pensar o não compreender aí já é um aspecto importante também para se aproximar um pouco da experiência narrada no conto, né? Que é exatamente o que significa um ovo, né? Porque eu lembro que Nicolau de Cusa falava de uma compreensão incompreensível, né? Isso. Do próprio Deus. Talvez seja um pouco isso. Uma douta ignorância, né? Possível. Isso, talvez, né? Mas você tocou um ponto que é importante esclarecer para o pessoal que está em casa, porque é algo que se fala muito, já teve momentos que se falou até mais, que é essa ideia da morte de Deus, muito relacionada ao pensamento de Nietzsche. Não só, mas parece que Nietzsche acaba entoando essa morte de Deus. Você podia falar um pouco sobre isso, como é que é pensar o sagrado após essa morte, né? Transmortem. O que ocorre agora, como é que a literatura se encarrega, como é que o pensamento filosófico mesmo assume e se desenvolve a partir dessa novidade, né? A morte de Deus, tão já proclamada aí pela filosofia, eu acredito que poderia ser resumida, né, de uma maneira breve, na morte de toda verdade ou de toda objetividade no que se refere a um fundamento último, né? A filosofia, no viés da sua busca de dizer o que é o real, para autores como Nietzsche, depois Heidegger, enfim, uma tradição inteira aí de críticos dessa tradição aí, teria convertido a busca pelo conhecimento pela busca pelo fundamento. Isso teria sido o grande erro, talvez, de toda a tradição ocidental, que foi tentar transformar o fundamento de toda a realidade em um ser, o próprio Deus, em um né? próprio Deus. O Deus ganha uma roupagem conceitual. Uma roupagem conceitual. E pensar hoje, como você comenta ou coloca aí, uma experiência do divino ou de Deus, né, que transcenda essa imagem, é algo muito desafiante, porque a gente percebe que, no geral, as igrejas estão se fortificando cada vez mais em torno desse Deus objeto, né, esse Deus poder, esse Deus, as religiões elas estão se fortificando muito mais, proliferando muitas seitas. É impressão que Deus é um conceito, parece universal, e que todo mundo já sabe de antemão o que significa. Dado, né? Está dado, já está né? dado, né? Pois e é justamente esse o desafio, né? Que por aí a gente não vai chegar a ter uma experiência extraordinária, uma experiência do divino. É interessante, inclusive, eu gosto muito dessa ideia de extraordinário, né? Porque aparentemente o extraordinário é o que estaria fora, né? Romperia de uma certa maneira com o ordinário. E eu, voltando à sua pergunta, eu acho que a literatura, ela tem, pelo menos no caso de Clarice e Adélia Prado, por exemplo, na poesia, né? E no romance também, no conto, mostra que, na verdade, elas mostram que o ordinário e o extraordinário, no fundo, o sagrado e o profano, eles não são tão antagônicos ou separáveis como a tradição tem constituído como sendo conceitos antagônicos, né? O próprio Michel Eliade tem uma obra chamada O Sagrado e o Profano, em que ele determina exatamente toda a antropologia e sociologia do final do século XIX, eles batem nessa ideia de que certos lugares são sagrados e por isso irrupem aí, ali seria o grande definidor do espaço e não do profano, né? Quando Heráclito, por exemplo, muito tempo antes, já revia essa discussão, né? Ou seja, aqui, onde estão os deuses? No templo ou na cozinha? Então, o que é que diferencia um templo de uma cozinha?
É que é interessante, porque voltamos ao caso do inseto que, como limite, como reunião, né, integradora do transcendente e do imanente, agora a gente fala do ordinário e do extraordinário. E, novamente, há um limite que reúne esses dois. Eu me pergunto se não é justamente essa linguagem, né, desdobrada, já seja como pensamento filosófico, ou como uma escrita literária, ou mesmo a poesia. É como se a poesia pudesse despertar esse sentido extraordinário no próprio cotidiano, naquilo que nos é familiar, né? Fala um pouco de Clarice nessa perspectiva e também se há outros autores que você encaixa aqui, além de Guimarães, que você falou, Adélia Prado, com essa coisa da mística do cotidiano. Então, essa discussão, aplicar a própria noção de mística aos autores é um pouquinho complicado, porque o que seria mística, né? Isso aí já seria um outro tema longo, né? Mas se nós pensarmos na ideia de unificação, que parece unir um pouco os conceitos em torno da mística, pelo menos uma certa noção de mística que adentra aí pelo Ocidente, né? E que esses autores, por exemplo, compartilham. A mística seria um viés interpretativo, ou um modo de entender a realidade que permitiria, de fato, a superação no limite, né, das dicotomias, né, a famosa dicotomia sujeito-objeto, tão cara à tradição moderna. Nesses autores é totalmente desfeita em função de uma unidade entre o indivíduo, enquanto aquele que contempla, e a coisa, o objeto contemplado, né, enquanto tal, mas que se fundem em uma mesma experiência de totalidade, ou seja, não há separação entre o ver, aquele que vê e o visto, né? Um pouco numa linha fenomenológica, talvez. Isso seria uma compreensão ampla da mística, do fenômeno. Isso poderia ser numa perspectiva mais fenomenológica da experiência mística, né? Então, aí você teria autores importantes que eu acredito que o próprio Manuel de Barros, por exemplo, com sua poesia, embora muitos discutam se realmente Manuel de Barros pode se enquadrar no aspecto mais do religioso ou do espiritual, que a obra dele está muito mais... Eu parto da ideia de que quando alguém diz eu quero desver o mundo, por exemplo, há uma pista aí do que significa ver e não ver o mundo, né? A poesia é como aquilo que desver o mundo, mas nesse desver lembra muito alguns autores da própria mística cristã que fala de um não ver como visão, né? E da mística pagã também, ou de uma perspectiva mais pagã. O que é que significa ver? Desver, de algum modo, é como até preservar a realidade dessa compreensão já dada, né? Exato. Que já de antemão parece que nós sabemos tudo sobre o que somos nós, sobre o que é o próximo, sobre o que é Deus, o próprio mundo, né? Desver significa como começar a ignorar, né? De certa forma, essa douta ignorância, né? Isso, e acompanhando esse raciocínio é interessante porque a Clarice, por exemplo, ela fala muito numa desconstrução, a escrita como desconstrução de si. Quer dizer, pela escrita há um processo de desconstrução, no sentido mesmo de desfazer, né? De retirar ou de inverter, mas inverter e desfazer para preservar a relação direta com a coisa, né? Com o mundo. Mas aí tem uma coisa também, acho que próprio até desse, vamos falar assim, de um conhecimento da ordem das teses, talvez, né? Claro que a literatura é outra coisa, mas de certa forma desperta no leitor algo que a arte, por sua vez, também pode despertar e que não passa pelo aparato conceitual que está em jogo. Não passa por uma compreensão segura das definições que entram em jogo, né? Mas um outro tipo de experiência que muito mais próxima do sagrado, de uma experiência religiosa, ou mesmo mística, como você estava indicando, né? O que você pensa sobre isso? Assim? É possível relacionar arte e literatura? Há um pensamento literário nesse sentido? Bom, eu acredito, e as minhas pesquisas pelo menos estão caminhando nessa perspectiva, de que, por exemplo, quando a gente pensa no Brasil, de uma maneira, você falou que o trabalho todo está voltado para autores de língua portuguesa, né? Você citou. E, de fato, é um objetivo, né? Não é algo casual. Eu foquei em autores de língua portuguesa exatamente porque quero pensar a partir do Brasil. Ou seja, a gente tem sempre referenciais como Hölderlin, como Schiller e tantos os autores que fazem referência a autores de outras línguas, né? Mas a gente não tem poucos estudos, na verdade, em que autores brasileiros são tomados como referência, né? E eu acredito que a literatura,
no caso do Brasil, ou eu poderia até ousar dizer que o Brasil ele é um país literário. A sua Constituição ela é narrativa. Eu penso que se a gente for questionar ou refletir sobre a identidade no Brasil, ou a identidade brasileira, vai se encontrar muito mais na literatura do que em textos teóricos produzidos a partir de marcos referenciais assim externos. E é nesse ponto que eu acredito que a literatura ela pode contribuir muito com o diálogo e para uma compreensão do próprio Brasil enquanto uma porta de abertura para que a reflexão filosófica se faça. Só para ilustrar, tem um conto de Machado de Assis, que eu, como trabalho com a graduação, após expor todo um conteúdo de filosofia, bem dentro dos moldes de um programa de universidade, né, de formação de filosofia, eu concluí o curso lendo um conto de Machado de Assis, Memórias de um Passarinho, ou Memórias de um Canário, desculpe. E a reação que os alunos tiveram com o conto e com os textos após a leitura foi algo assim inusitado. Ideias de um Canário. Memórias de um Canário. Memória. Que exatamente um conto de Machado de Assis, revelando passo a passo todo um conteúdo filosófico que a gente tinha discutido anteriormente. Então, quando o aluno que veio do ensino médio, né, veio do segundo grau, entrou no vestibular, estudou Machado de Assis, mas estudou Machado de Assis numa perspectiva talvez mais de decorar ou de cumprir com um conhecimento que vai ser exigido posteriormente, quando ele sai desse modelo e começa a entender que nesse autor, né, e nesse conto tem inúmeras outras possibilidades de compreender o homem e o seu contexto, o seu entorno, aí eu acredito que a filosofia aí está contribuindo para uma formação de um pensamento nacional, né, ou brasileiro de alguma maneira, e escapando essa velha pergunta se existe ou não filosofia no Brasil. Quer dizer, essa pergunta se existe ou não filosofia no Brasil... Eu queria te fazer duas perguntas sobre isso que você falou agora, Cícero. A primeira é que, de algum modo, existe um cânone brasileiro. Então você fala que nós temos uma narratividade própria, talvez eu concorde com isso, mas de certa forma a própria apropriação dessa tradição literária, ela é feita a partir de um crivo, vamos dizer assim, que é ocidental, europeu, ou é que há uma crítica propriamente brasileira para interpretar a literatura que é feita no Brasil? Então, isso aí também é outra polêmica aí no estudo das críticas literárias, né? Antônio Cândido, o próprio Benedito Nunes, alguns autores já problematizaram esse liame aí, esse limite entre o que seria nacional, o que seria o cânon, né? Mas eu penso que o que há, talvez empregando uma ideia mais antropológica do Darcy Ribeiro aqui, é que a gente, na miscigenação que a gente faz com o próprio pensamento, esse pensamento ganha nova roupagem. Então, por exemplo, o modo como Guimarães Rosa lê Platão, e é explícito a presença de Platão na obra dele, de Plotino e de outros autores, mas aonde Platão é inserido, e no modo que Platão é inserido dentro de um contexto específico, por exemplo, do sertão, ou de uma relação ali com o bem e o mal, dentro de uma linguagem e de um espaço muito delimitado, ao mesmo tempo que é regional, é universal. Então, não abriria mão do que seria uma tradição ocidental, porque o regional é o universal, né? Mas, por outro lado, está fortalecendo a linguagem e a própria experiência local e única ali, de uma maneira espetacular. Quer dizer, Platão rejuvenesce ou renasce ali para estabelecer relações. Sim, de qualquer forma, não há como promover uma ruptura, uma vez que você já está dentro, né? A própria língua é já esse elo que nós temos. E a segunda pergunta é sobre esse conto que você indicou do Machado, que a minha dúvida é a seguinte: tudo bem, a gente tem um conto que cria uma perspectiva que evidencia, digamos assim, esse relativismo, né, da perspectiva que tem o canário, que olha para o mundo e que acredita que todos estão para servir, etc. Mas aí talvez haja uma intenção muito clara por parte do autor de jogar com esses conceitos filosóficos. É nesse sentido que você acredita que a literatura serve de instrumento à filosofia, pensando já nos jovens talentos, né, nas escolas de ensino médio, os primeiros períodos de um curso de filosofia? Você acha que a literatura tem esse sentido instrumental? A literatura, enfim... A gente poderia pensar, talvez, o Benedito Nunes dá uma chave interpretativa, um caminho possível, né, para esse diálogo entre filosofia e literatura, que ele coloca como sendo três possíveis. Uma primeira seria realmente a gente ir com o olhar da filosofia
e se debruçar sobre um texto filosófico e dizer, olha, aqui está Aristóteles, aqui está Platão, aqui está Sócrates, aqui está... ou seja, identificar num texto a filosofia ali, que seria mais um trabalho, talvez, de análise textual. Como né? descobrir as fontes Como descobrir fontes autor, e tal. né? Outro seria o inverso, né? A gente poderia ir com o olhar literário para um texto filosófico e dizer, veja como aqui é literário, como aqui estilisticamente o autor está trabalhando, que é muito feito com Nietzsche e alguns autores que estariam aí nessa mediação entre o literário e o conceitual, né? E haveria uma terceira possibilidade, que eu acho que é o mais desafiante e o mais estimulante também, é que nem seria a primeira nem a segunda. Ou seja, eu acho que aí vai convergir com o que você está colocando, é que a filosofia possa se encontrar com a literatura a partir do texto, né, seja ele filosófico ou literário, porque o texto, no fundo, é o material base, né, e ali sim, na reflexão, no modo próprio que a filosofia desenvolve e pensa o mundo e pensa um texto, e a literatura contribuir para um modo de compreensão do mundo. E que sentido um texto é puramente literário, se estão tratando também de ideias e conceitos. Afinal de contas, está falando de tempo, está falando do mal, está falando do bem, está falando da justiça, da violência. Então, no fundo, há a terceira margem, né? Para usar a imagem também literária aí, há uma terceira margem onde a confluência entre filosofia e literatura essa confluência pode gerar algo que nem exclui nenhum nem outro, mas permite compreender o mundo. O mundo seria o objeto final. Como pensar o mundo, né? E eu acho que tanto a filosofia quanto a literatura só tem a contribuir, as duas, né? Com seus marcos teóricos e seus modos de se debruçar sobre um texto. Mas você acredita que essa literatura não filosófica, uma expressão de um pensamento literário que promove reflexões, digamos, já não filosóficas, porque a questão é até também pensar que a filosofia, de certa forma, já foi superada, né, historicamente. A gente pode pensar não mais como a filosofia, mas como um pensamento que está se abrindo a novas possibilidades de expressão, né, revendo conceitos, pensando a partir de outras propostas de identidade, para além de qualquer ideia de fundamento e tudo mais. Então, é isso que você está dizendo, essa confluência, esse encontro, essa terceira margem, a gente poderia chamar de um pensamento poético, talvez, que reunisse esse vigor literário, por um lado, e a especulação filosófica, ou o que restou dela, por outro. No mesmo caminho, ambos. O pensar poético, realmente, eu acredito que possa ser empregado. Eu ainda prefiro o pensar literário, porque enquadraria a poesia aí nesse caso, né? Enquanto que o poético talvez reduza um pouco a questão textual, digo, que incluiria o romance ou outras expressões. Pensamento, né? literário. Um pensamento literário, inclusive. Mas a ideia da poesia aí recuperando seu sentido mais originário, né? Ah, sim, talvez claro. fosse por aí, né? Não, claro, aí sim. Agora, quando você coloca que a filosofia talvez pudesse ter chegado a um fim, eu daria um pouco mais adiante um passo aí, acho que não só a filosofia, mas as humanas, de um modo geral. Acho que uma crise clara e consolidada seria das ciências humanas como um todo, né? Colocando letras e filosofia dentro desse grande guarda-chuva, né? Qual é o papel de fato das ciências humanas na academia ou na própria sociedade como um todo? O que é que faz, o que seria, o que diferenciaria? Diga, qual é? Bom, aí a gente poderia ter várias opções. Qual é o lugar da filosofia no ensino médio? No ensino médio, exato. Eu ainda parto do princípio de que o Roberto da Mata, que alguns também não gostam muito dele devido às suas posições ideológicas, muitas vezes incômodas, né, em relação à política, mas Roberto da Mata tem uma ideia interessante que ele diz que pensar o Brasil significa pensar suas raízes, né? E eu ainda acredito que as ciências humanas elas têm que estar atenadas pelo espaço da liberdade, da produção livre dentro da universidade, mas ela tem que trabalhar em conjunto. E trabalhar em conjunto com as letras, com a antropologia, com os demais campos de saberes, de uma certa maneira, abrir para uma outra visão de humano, né? Ou de humanas, que escaparia a essa separação tão radical que nós temos hoje nas políticas acadêmicas. Exige pensar um novo humano também, né? Estamos num projeto de novo humano. E a literatura seria central para isso. Muito bem, ficamos com essas palavras porque o nosso tempo acabou, Cícero. Eu conversei hoje com o Cícero Bezerra, professor da Universidade Federal do Sergipe, nesse diálogo sobre filosofia e literatura. Obrigado, Cícero. Até a próxima. E você que está em casa sabe que semana que vem tem mais. Até lá.